Como é que é em inglês? É mimesis? Mimesis? Já estamos Como é que mimesis já é? estamos ao vivo. Tuna, João, já estamos ao vivo. Então tá bom. Já estamos ao vivo. Boa noite a todos aqui que estão chegando no Revelando Shakespeare. Primeiro Revelando Shakespeare de 2022. Hoje, com um convidado para lá de especial que nós gostamos muito, que já esteve aqui no Revelando Shakespeare, já esteve lá conosco também no Tríptico 247, que a gente já fez lá com ele também, o professor, escritor João César de Castro Rocha. Bem-vindo, João, aqui. Boa noite, muito obrigado, Valéria, muito obrigado, Tuna, uma alegria voltar a conversar com vocês. Muito bom. E aqui, junto comigo, minha parceira, a Tuna Dué, que hoje está chiquérrima. Boa noite, É para receber o Alisson Oliveira, a Raquel Ribeiro, o Paulo Everton, a Almara, a Elizabeth Ramos, para receber todas essas pessoas maravilhosas, o João César. Já eu vou ler de novo essa microbiografia. Olha, queria dar boas-vindas a todos os que estão aqui nos acompanhando, que estiveram conosco na nossa festa de final de ano, que foi uma folia com um monte de pesquisadores estudiosos de Shakespeare. E nós abrimos esse ano com muitas novidades. Teremos muitas entrevistas interessantes e outras coisas que estamos armando aí para poder trazer bastante conteúdo para vocês aqui nesse canal que ama Shakespeare e busca trazer pessoas incríveis para falar desse autor tão fundamental e tão importante na dramaturgia e na constituição do homem moderno, eu acredito, né? Porque estávamos aqui debatendo que quantas adaptações para cinema e para outras mídias. Então, é isso. Queria convidar a todos que estão aqui assistindo a se inscrever no canal, compartilhar essa live, mandar para pessoas que vocês acham que podem se interessar pelo assunto, ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e trazer coisas tão interessantes, debates tão interessantes quanto que teremos hoje aqui com o João César. Então, nossa querida Tuna, pode falar um pouquinho quem é o João César? Para quem não conhece. Vou falar. Primeiro, boa noite, minha parceira maravilhosa, tá linda. E João César, muito prazer em te receber. Já vou ler. O Alisson já começou com uma provocação. Ele sabe que eu não falo o nome da peça escocesa. Ele insiste. Ele fala: eu quero que a senhora Tuna Dueck mostrasse a pronúncia correta do nome da peça, mas nem pensar. Bom. Olha, eu vou apresentar o João, ele já veio provocando, mas eu vou apresentar o João César, que é professor titular de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UFRJ, doutor em letras pela URJ de 97, em literatura comparada pela Stanford University, 2002, pesquisador 1D do CNPq, foi presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada, Abralic, entre 2016 e 2017, autor de 13 livros, Número da Sorte, entre os quais Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político, editora Caminhos, de 2020, Machado de Assis, Por uma Poética da Emulação, Civilização Brasileira, 2013, Prêmio de Crítica e História Literária da Academia Brasileira de Letras, tradução para o inglês, Machado de Assis, Toward a Poetics of Emulation, Michigan State University Press, 2015, Culturas Shakespearianas, Teoria Mimética e América Latina. Teoria Mimética e América Latina, porque é em espanhol, Universidade Ibero-Americana, e texto 2014, Culture latino-américaine et poétique de l'émulation, Littérature des faubourgs du monde, édition Petra, 2015, Culturas Shakespearianas, Teoria Mimética e os Desafios da Mimesis em Circunstâncias Não Hegemônicas, realizações 2017, English Translation,
Shakespearean Cultures, Latin America and the Challenges of Mimesis in Non-Hegemonic Circumstances, Michigan State University Press, forthcoming 2018. Leituras desauratizadas, tempos precários e ensaios provisórios. Ele tem que complicar, né? Argos, editora da UFPE, 2017. Seu primeiro livro, Literatura e Cordialidade, o Público e o Privado na Cultura Brasileira, da Edu-ERJ, 1998, recebeu o Prêmio Mário de Andrade da Biblioteca Nacional. Editor de mais de 20 títulos. Coautor de um livro de diálogos com René Girard e Pier Paolo Antonello, Evolution and Conversion, traduzido para diversos idiomas. Recebeu, em 2004, o Prix Aujourd'hui na França. Ufa, que maravilha! Não, isso porque ainda faltou mais uma página, mas não dava para falar tudo isso. Não, e a sorte é que aqui a gente consegue ler em várias línguas, porque ele é tão internacional que a gente tem que fazer um curso de pronúncia para ler direitinho, não dá vexame. Bem-vindo, João César. Eu já vou começar chutando a porta com uma pergunta, já que o tema é a consciência do poder e o poder da consciência. Eu quero que você, por gentileza, nos diga se você acha que quem tem poder tem consciência do poder que tem. Porque nós estamos, por exemplo, nessa era que eu não vou nem adjetivar, de redes sociais, de terra de ninguém, onde existem umas modalidades novas de influenciadores, de não sei o quê, que confundem isso com poder, né? Então, eu volto à minha questão inicial, que é a seguinte: quem tem poder tem consciência do poder que tem? Obrigada. Tuna, obrigado pela apresentação. Mais uma vez, obrigado a você e a Valéria pela alegria dessa conversa. Espero que, em alguma vez em São Paulo, tenhamos essa conversa ao vivo com uma garrafa de vinho, como mediação. Vamos pensar em voz alta, Tuna, eu sempre faço, vamos pensar juntos, então. Essa questão, eu acho que ela é uma questão central no teatro shakespeariano, que é um teatro, talvez, dos mais políticos teatros de que se tem a notícia, embora de uma maneira muito peculiar e muito própria, muito shakespeariana, portanto. O teatro shakespeariano é essencialmente político, enquanto uma reflexão muito aguda sobre os destinos da polis. E é sempre bom lembrar que quando Shakespeare começa a escrever para teatro, ele começa a escrever para o teatro num gênero, que é o history play, o drama histórico, que é um gênero que domina o teatro elizabetano a partir de 1588, quando a Inglaterra futura tornou-se possível pela derrota da Invencível Armada. E o history play, o drama histórico, se tornou um gênero da moda, porque era uma forma de, uma vez que o presente estava assegurado, o futuro podia ser projetado, de reinventar o passado da própria monarquia inglesa. Então, o princípio mesmo do teatro shakespeariano, nesta acepção, é político, mas, de novo, de maneira muito própria. Vamos pensar juntos, então, Tuna. Me parece que no teatro shakespeariano há uma reflexão muito importante sobre uma distinção que, curiosamente, nas línguas neolatinas, ela é mais evidente do que em inglês. É o fato de que a palavra poder, nas línguas neolatinas, ela tanto pode ser verbo quanto substantivo. O poder, enquanto substantivo, no teatro shakespeariano, gera uma figura que tem nome próprio que volta no final de Macbeth inúmeras vezes, que é o tirano, que, por exemplo, em Measure for Measure, uma comédia, medida por medida, é uma palavra usada pelo Lord Angelo, quando ele tenta assediar a Isabela, e ele diz, olha, se não corresponder ao meu sentimento, eu viro um tirano e levaria à morte o irmão de Isabela. O tirano, no teatro shakespeariano, é aquele que se aferra ao poder enquanto substantivo e, por isso, subverte o bem comum para o interesse próprio. Não existe coletivo, só há benefício individual e dos que lhe são próximos. Isso no teatro shakespeariano tem nome, é o tyrant, é o tirano.
Agora, o poder pode não ser substantivo, isto é, honrarias, benefícios, benesses, privilégios. O poder pode ser verbo. Neste caso, o poder não é uma finalidade em si mesma. O poder é apenas um instrumento para produzir o bem comum, um projeto. É o verbo. É poder enquanto poder fazer algo. No teatro shakespeariano, isso tem nome. É o king, ou é a queen. É o rei ou a rainha. Porque o rei e a rainha, diferentemente do tirano, ele não subordina o interesse público pelo benefício próprio. Pelo contrário, ele é capaz de se sacrificar pelo bem comum. E é muito interessante, vou parar por aqui agora, senão eu me entusiasmo e não paro. É muito interessante porque há toda uma galeria de personagens shakespearianos que, se isso que eu disse agora faz algum sentido, você de imediato, por exemplo, faz uma releitura radical do Rei Lear. Ora, no início da peça, tudo está, entre aspas, tranquilo. Ele é o rei. Ele tem 3 filhas. Dificuldade. Porque não há uma sucessão natural. Não há um primogênito ou um filho homem. Isso cria uma dificuldade. Mas a tarefa do rei é tomar decisões. Cabe a ele, Rei Lear, decidir quem será, no caso, a sua sucessora. Tuna, o que faz o Rei Lear no início da peça, se não promover a discórdia, porque ali do que se trata é de um pai chantageando as filhas. Veja, ele é rei, ele está cansado de ser rei, ele está cansado do ônus da tarefa de governar. Ele quer se aposentar. Mas ele quer se aposentar sem perder os bônus do ofício. Ele quer manter, literalmente, um pequeno exército privado que será plenamente sustentado por uma das filhas a que mostrar por ele mais amor, e ele quer ficar pulando de castelo em castelo, com todas as despesas pagas. Ele quer continuar vivendo como rei, sem ser mais rei. Então, a tragédia da peça é inteiramente provocada pelo despautério da atitude do Rei Lear. Regane e Goneril, elas apenas reagem a uma situação que lhes é imposta. A atitude do rei é um assédio, é constrangedora. O Rei Lear está errado. Meja for meja, medida por medida, mesma coisa. O Duque Vicentino, cansado de administrar Viena, decide passar o governo para o Lord Angelo. E uma das razões pelas quais ele o faz, a peça diz com todas as palavras, é que ele não suportava mais ter que cumprimentar o povo. Ora, participar dos banquetes, ser homenageado, ser bajulado, vá lá, mas ter que cumprimentar o povo aí já é demais. O Duque Vicentino, então, quer deixar o poder para o Lord Angelo, sem perder as prerrogativas de duque. Isso não pode dar certo. Então, há uma reflexão muito sutil e muito corajosa. O Shakespeare era muito corajoso, porque ele está colocando no palco uma reflexão sobre a arte do bom governo no momento mesmo em que a corte da Inglaterra está sendo formada de maneira definitiva com a grande rainha Elizabeth. O tempo todo, o teatro shakespeariano é uma espécie de sutilíssimo puxão de orelhas. Veja exatamente o que significa governar bem. Que maravilha! Já começamos com uma provocação excelente aqui. Queria só cumprimentar as mais pessoas que estão chegando aqui. O João Ulisses, que sempre está aqui conosco. Boa noite a todos e todas. O Gustavo Carvalho, a Rita Batista dando um oizinho aqui para a gente. O Sérgio Neres, o professor fala com uma alegria na língua danada. Eu queria lembrar da alegria das pernas de um jogador brasileiro. Muito obrigado. Muito bom, Sérgio. E a Maria José Silveira, grande escritora. Obrigado, Maria José. Dando boa noite. Tem mais gente aqui chegando. E lembrando, né, que hoje nós tivemos, só fazer uma parte, tivemos a perda aí da nossa maravilhosa Elza Soares. Né? Exatamente. E que morreu no dia da morte do Garrincha, né? Que foi o grande amor da vida dela, né?
exatamente. Então, Você sabe que ela vá com toda a energia maravilha que ela deu para todos nós, e a gente... Eu estou vendo as pessoas bastante serenas, sabe? As pessoas falando coisas, relembrando, falando coisas positivas, né? Sim. Entendendo que a pessoa cumpriu o seu caminho muito sofrido, né? Ela teve uma adolescência, né? Casou com 13 anos, enfim... Ela é um exemplo para mim de pessoa que não se amargurou e que acreditava na arte como o caminho inevitável e inexorável dela. Uma força da natureza. Foi resgatada, né, depois pelo Caetano, pelo Gil, porque ela passou por um período, como tantos grandes artistas no Brasil, de total ostracismo e mil preconceitos e um falso moralismo, né, que se traduziu em ignorar um pouco o trabalho dela, e depois ela voltou por cima e homenageada, e enfim. E, por falar em provocações, aqui... só uma coisinha que a gente não pode esquecer, que o Alisson quer que a gente comente a versão da peça escocesa do Joel Cohen, da Apple TV, que eu não sei se vocês já assistiram ou não. Ainda não consegui assistir. Na verdade, eu até queria responder isso. O Felipe também... Deixa eu ver aqui. O Felipe, ele comentou: boa noite, João César, estou com 3 versões cinematográficas de Macbeth. Você vai comentar alguma coisa disso? Nós vamos comentar alguma coisa disso, sim. Até estávamos comentando antes nos bastidores. Mas a gente vai ter um ciclo de conversas sobre Macbeth e... eu acho que a gente vai fazer um especificamente de cinema um pouco mais para frente. Mas depois eu queria responder algumas coisinhas para o Alisson, né? Claro, porque por favor. Tem umas particularidades que vocês vão adorar. Mas eu não quero desviar do assunto agora. Então depois, quando couber, eu entro, tá bom? Segura um pouquinho para falar um pouquinho mais para frente. Eu queria fazer uma pergunta para você, João César. Nessa questão que você está colocando do poder, né? O poder como verbo, o poder como substantivo. O interessante é que o Macbeth é uma figura honrada. Ele é um herói. Ele começa a peça na condição de herói, com todas as honrarias, recebendo o título, com todas as homenagens das pessoas. Então, ele está numa posição, supostamente, uma posição que todos gostariam de estar, né? E com uma previsão de que ele se tornaria rei. Então, essa questão dele, vamos dizer, adiantar o serviço, né, dele, da Lady, né, como um acordo de adiantar o serviço matando o rei para que ele pudesse ser o rei antecipadamente. Como é que você enxerga isso? Porque, por exemplo, a gente fez uma live há um ano atrás, mais ou menos, falando sobre essa questão do desejo. Foi o professor José Garcês Girardi que veio aqui, e ele falou um pouco sobre essa questão de que é um período em que você tem a constituição do homem moderno no sentido do desejo individual. Quer dizer, e há de certa maneira, uma cisão, né? O Macbeth honrado seria o Macbeth leal, fiel ao Duncan, ao rei, né? a esse grupo, né? de pessoas ao qual ele pertencia. O Macbeth ambicioso tem que ir além. E esse ir além, ele quebra toda essa... Há uma ruptura nessa estrutura, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que isso é uma condição que nos afeta. Eu acho que o brilhantismo do Shakespeare é que ele fala de nós. Ele fala, há 500 anos atrás, ele estava falando de nós. Nós não mudamos, nós somos os mesmos, entendeu? Então, como é que você vê isso? Esse desejo, esse poder e essa... que você falou de verbo e de substantivo. Só uma coisinha.
que eu queria falar para os nossos espectadores, só esclarecer aquilo que o João falou. Em francês é pouvoir, né? Pouvoir, poder e poder. Em italiano, potere, e espanhol e português, poder. Só um parênteses das palavras, né? Nas línguas latinas. Bom. Isso, que é bem interessante, né? Sim. Vamos lá, então. Vamos pensar juntos aqui. Essa, talvez, das lives mais divertidas que eu faço, sempre é com vocês, porque a gente conversa mesmo. Então, vamos pensar juntos aqui. De fato, a peça principia e Macbeth é o grande herói. Ele realizou um ato heróico quando a batalha parecia perdida para o rei Duncan. Ele tem um gesto de grande valentia, de grande altruísmo, porque ele não é rei, ele está defendendo a coroa do primo, do Duncan, e o Duncan é vitorioso e, portanto, mantém a coroa. E ele Banquo são igualmente valorosos, mas é a Macbeth que se atribui a tarefa mais importante na vitória das forças do rei. Logo no princípio da peça, há algo muito enigmático. E vocês sabem que, como eu trabalho sempre muito preso ao texto. Então, eu vou ler junto com vocês pequenas passagens, porque é algo, de fato, muito enigmático. E vou dizer aqui, como nota ao pé de página, como uma provocação. Esaú e Jacó vêm daqui, em parte, de Machado de Assis. Vamos lá. Logo no início da peça, depois que a primeira, a segunda e a terceira feiticeira falam, então todas juntas dizem: o belo é feio e o feio é belo. Paremos por entre a névoa e o ar impuro. Mas o importante é: o belo é feio e o feio é belo. Isto é, nós estamos aqui numa zona de ambiguidade, em que tudo pode ser verdade ou ter a aparência de verdade, mas não necessariamente sê-lo. Lá no final da peça, quando Macbeth, agora preocupado, imaginando que talvez esteja na iminência da derrota, volta a procurar as três feiticeiras, e falemos disso depois. Elas dizem: tenha receio, Macduff, não serás ferido por homem nascido de mulher. Só perderás o trono quando a floresta de Burnham caminhar em sua direção. Bom, não há nada a temer nesta terra. É absolutamente verdade. E não é. Agora, o que faz Shakespeare, Tuna? Ele coloca as mesmas palavras na boca de Macbeth. Ou coloca o mesmo jogo de palavras o tempo todo na boca do personagem. De modo que a ambiguidade se torna a marca. Veja, na sequência, ainda na terceira cena, então o Macbeth dirá, quando ele finalmente encontra as feiticeiras: nunca vi dia tão feio e tão belo. Tão feio pelo dia mesmo, tão belo por tudo que lhe é dito. E viramos, então, a página, praticamente. E isso é uma característica notável do teatro shakespeariano, já é evidente que não existe para mim nada de mais fascinante do que o teatro shakespeariano, porque é impressionante como a construção é dada pela própria linguagem de maneira tão plástica, que é como se as palavras surgissem na nossa frente. Depois, o Macbeth, quando agora ele diz: duas verdades foram ditas, como prólogos felizes ao grande drama cujo tema é imperial. No final desta fala, ele dirá: e somente existe para mim aquilo que não existe. E na sequência, praticamente sempre assim, virando a página, não é nada de muito distante. Então, dirá agora a Lady Macbeth, que, como o Bento Santiago dirá de Capitu, num famoso capítulo, Bento Santiago confessa e reconhece. Ele diz: ela tinha umas características assim peculiares. Ela era muito mais mulher do que eu era homem.
A Lady Macbeth é a Capitu do Macbeth. Ela é muito mais mulher do que o Macbeth era homem. E a Lady Macbeth, então, diz para o Macbeth que hesita. Gostarias de ser grande, pois não te falta ambição, mas falta-te o instinto do mal que deve secundá-la. E ela completa com uma metáfora perfeita. Não gostarias de roubar no jogo, mas não te importarias em ganhar ilegitimamente. E olha, a última dessa sequência, porque há muitos. A Lady Macbeth te dirá depois para o futuro rei, dirá, a tua coragem te deixou paralisado. Isso quer dizer o seguinte, vamos pensar juntos aqui, Valéria. Em alguma medida, tudo depende da percepção que Macbeth tem da profecia. Mas não apenas. Porque uma parte da profecia se cumpre de imediato. Sem que para isto Macbeth nada tenha feito a não ser cumprido o seu dever, isto é, sido leal ao rei e tendo sido extraordinariamente corajoso e valente na batalha. E ele se torna barão de Cawdor. O próximo passo, rei. Para o próximo passo, a ação é indispensável. E aqui é algo tão interessante, vou continuar pensando em voz alta. Algo tão interessante que é a questão da tragédia em Shakespeare. E em que medida, de fato, o homem moderno é plasmado na percepção shakespeariana. Em Rei Lear, há uma passagem célebre em que o filho bastardo do Gloucester, o Edmundo, ele planeja coisas terríveis contra o pai e ele para sozinho, vira para a plateia e fala assim: talvez alguns dissessem que assim me comporto porque nasci no astro tal com ascendente X ou Y. Ele diz nada. Tivesse nascido de forma totalmente distinta, mesmo contrária, e faria exatamente isto, porque sou o que sou. Ou seja, não existe mais aquela prerrogativa da tragédia grega em que tudo ocorre por um desígnio divino. Aqui, tudo ocorrerá pela ação humana, para o bem ou para o mal. Em alguma medida, essa ambiguidade da fala das três feiticeiras, ela marca toda a peça, até que chega um momento absolutamente crucial, pois eu não quero falar disso agora. É um momento crucial em que a consciência do poder cede ao poder da consciência. Mas vamos seguir na conversa. Vamos seguindo a conversa. Tuna, quer falar alguma coisa ou posso? Não, eu estou aqui pensando a consciência, é quando a consciência do poder cede ao poder da consciência. Isso está me... Olha, deu um nó agora. Olha só que interessante. Então, vamos lá, Tuna, porque esse ponto... desculpe. Pode falar. Não, quer vamos lá, Tuna, porque... não, eu quero que você desenvolva um pouco isso. Vejamos se você, então, está de acordo comigo, Tuna. É só uma intuição. Um ponto fascinante do teatro shakespeariano é a reflexão que ele faz sobre o tirano é aquele que não apenas, em lugar de pensar no bem público, no coletivo, pensa sempre no benefício próprio ou na própria família, mas o tirano também ele chega ao poder de maneira ilegítima. Por exemplo, Henrique IV. Henrique IV chega ao poder tomando o poder do seu primo. O Shakespeare dedica 2 peças a Henrique IV, porque há um problema enorme. E o Henrique IV foi um bom rei, mas ele era ilegítimo. E esse problema acompanha 2 peças inteiras. E o problema não se resolve. O problema é transferido para o filho, o Henrique V, que é agora um herdeiro legítimo, na linha de sucessão, mas parece ser totalmente legítimo pelo seu passado de pândego, boêmio, farrista, mulherengo, totalmente desinteressado das coisas do Estado. E Henrique V, por isso, é talvez a peça que é o maior elogio de Shakespeare à ficção, porque o Henrique V, totalmente desmoralizado pelo seu passado farrista,
ele precisa convencer a um exército menos numeroso, menos bem armado, cansado, faminto, a derrotar um exército mais numeroso, mais bem treinado, mais bem alimentado, que é o exército do Delfim. Então tem o famoso, o que alguns dizem que é o maior pep talk da história, que é esse maravilhoso discurso do dia de São Crispim, do Henrique V. Não é? We, Band of Brothers. Esse discurso absolutamente maravilhoso. E é lindo, porque o Henrique V não dispõe de nenhum feito do passado para levar adiante aquela batalha. Ele só dispõe da palavra. Mas o teatro também só dispõe da palavra. Henrique V é uma das peças que mais me comove em todo o teatro shakespeariano, porque é o maior elogio à imaginação do espectador e ao poder da palavra. Chegar ao poder de maneira ilegítima não é impossível. Agora, assim que se chega, já se perde. Veja, Ricardo III, ele chega ao poder. Os 3 primeiros atos da peça é uma verdadeira vertigem de ascensão do Ricardo III ao poder. E, embora seja um history play, o Shakespeare não respeita os fatos cronológicos. E o Ricardo III chega ao poder direto. Assim que ele chega ao poder, ele chega no poder, ele sobe no trono, ele pede para... Quem foi que ajudou? Foi o Hastings, não foi? No Ricardo III, não foi o Hastings? Ele pede a mão e diz, não chegaria aqui sem a sua ajuda. Senta no trono. De imediato ele pergunta ao Hastings, mas por quanto tempo serei feliz? O Hastings responde, pelo tempo em que fordes reis. E ele pergunta, mas quanto tempo será isto, já que meus sobrinhos estão vivos? Olha que genial! Mal o Ricardo III senta no trono, ele já pensa que pode perdê-lo. Macbeth acabou de matar o rei, portanto será rei. Macbeth mata os 2 lacaios, os serviçais que estavam, teoricamente, guardando o rei. O filho, Malcolm, foge porque percebe que é uma trama. O Macbeth o culpa, nenhum é um obstáculo para que ele chegue ao poder. Ele se vira para a Lady Macbeth e diz a seguinte frase, Tuna, e aqui toda a psicanálise nasceu. E Freud leu esta passagem, então disse, criaria a psicanálise. E não haveria Freud sem Shakespeare. Porque veja o que ele diz assim, veja isto. O Macbeth diz, um deles gritou, Deus nos proteja, e o outro, amém. Lady Macbeth, não penses tanto nisso, porque para manter o poder, ação e não reflexão. O Macbeth, mas por que não pude pronunciar amém? Era eu quem mais tinha necessidade de proteção e o amém ficou preso na minha garganta. Lady Macbeth, se fôssemos ficar impressionados com essas coisas, acabaríamos loucos. E essa maravilha do teatro shakespeariano, em que o personagem sempre antecipa o seu destino na peça, numa fala absolutamente dentro da ação dramática. Macbeth. E aqui nasceu a psicanálise. E sem esta frase, Freud não seria Freud. E Freud disfarça, citando o Sófocles. Diz Macbeth, acho que escutei uma voz gritar. É o poder da consciência agora, Tuna. Nunca mais dormirás. Macbeth assassinou o sono. Ou seja, ele tem a plena consciência do poder, porque ele matou o rei. Toda a trama foi bem urdida. Se ele se comportasse como um rei, ninguém jamais pensaria em nada. A fuga de Malcolm talvez fosse de fato suspeita. Mas ele não consegue mais agir como um rei, ele apenas se comporta como tirano, porque agora o poder da consciência domina Macbeth e a Lady Macbeth. E o equivalente dessa frase, Macbeth assassinou o sonho, é a Lady Macbeth, que quanto mais lava as mãos, mais as vê sujas. É o poder da consciência.
Obrigada, João. Me dê um insight agora. Você leu um poema do Victor Hugo chamado A Consciência, que fala do Caim e do Abel, e no final é uma coisa extraordinária. Eu me lembro que nós éramos obrigados a decorar na escola francesa, a gente ficava louco, a gente não gostava. Hoje eu agradeço aos professores que me obrigavam a decorar. A última frase é que o olho de Deus, ou da consciência, ainda, com Caim na tumba, ainda olhava para Caim. Olha. É sensacional o final desse poema. Olha, que interessante, você não escapa. Você não escapa. Se você quiser chamar Deus, a consciência, pouco importa. O peso da culpa, né, que é mesclada com a consciência, nesse sentido, né? Do que a gente está falando é mesclado com a culpa. Às vezes a consciência não é misturada com a culpa. Muito interessante. Nesse sentido, sim, sendo que a culpa tira a libido do casal, sim, porque toda aquela libido que era motivada pelo poder, pela luta, na hora que eles conseguem, através do sangue, através da morte, acaba ali. Acaba ali, eles não conseguem mais nem namorar. E voltando um pouco ao Henrique V, que aí tem, eu acho que também resume um pouco o poder que os monarcas têm sobre seus súditos, né? Quando ele fala: não queremos morrer na companhia dos que têm medo de morrer conosco. Então, é assim, eu, rei, estou te chamando de covarde, no fundo. Quer dizer, você não é capaz de arriscar sua vida por mim? Isso é poder. É o poder que eu tenho sobre o outro, mas de uma maneira sutil. Eu não quero pessoas medrosas do meu lado. E você, para não se sentir covarde, você vai lá e arrisca a sua vida. Isso também é uma manifestação de poder. Claro. Não é? Olha que interessante, porque o Macbeth, no início da peça, é esta pessoa que arrisca a vida pelo outro, no caso, o seu rei. E são essas palavras da feiticeira que tudo mudam. Mas menos as palavras, porque elas são ambíguas. Elas dizem a verdade por meio da mentira, ou, por meio da mentira, revelam aspectos da verdade. Nada pode ser mais shakespeariano do que isso. Agora, a Henrique V, uma coisa que realmente me comove muito, eu acho que aí há a essência da força do teatro shakespeariano, que é a seguinte: assim como as tropas do Henrique V não tinham condições objetivas de derrotar as tropas do Delfim, o teatro, o palco, esse The Wooden O, que é o The Globe, não tinham condições objetivas de encenar a maior batalha da história da Inglaterra até a Segunda Guerra Mundial, que é a Batalha de Azincourt. E a única peça shakespeariana que tem um coro é Henrique V. Vem um ator e o tempo todo que ele está dizendo para a plateia é mais ou menos o seguinte: para melhor assistir esta peça, por favor, fechai vossos olhos e imaginai. Porque ele não pode colocar 20 mil soldados no palco limitado do The Globe. Então, assim como Henrique V confia na palavra para superar a ausência de condições objetivas, o que todo homem e mulher de teatro fazem o tempo todo é confiar na palavra para realizar o impossível, que é a maneira como Jorge Luis Borges definiu Shakespeare. Ele disse que ele tem um texto lindo chamado Everything and Nothing. Então ele diz que o Shakespeare um dia se deu conta, ele diz assim, de sua condição de nadie, da sua condição de ninguém. E como o Borges, com esse texto genial, diz o Borges, que não tem nenhum problema, porque no fundo nós não somos ninguém mesmo. Sobretudo nós, quando lemos Shakespeare, nós outros não somos nadie. Isso é muito claro. Mas ele diz, então, o Borges, que o Shakespeare cometeu a imprudência de comunicar aos outros o seu sentimento. Esse foi o problema. Até que um dia o Shakespeare finalmente se encontrou num ofício. Um ofício no qual ele finge ser alguém que não é, para pessoas que fingem acreditar que ele é alguém que de fato ele não é, que é o teatro. Então, o Henrique V, eu creio, é a peça shakespeariana na qual há o maior elogio à ficção, porque no elogio da ficção feito por Shakespeare, o que está em jogo é o espectador, que é uma coisa muito bonita, né? Muito, muito forte. Agora, nessa parte do Macbeth assassinou o sono,
Há um filósofo inglês chamado Whitehead, que uma vez escreveu uma frase de efeito em que ele dizia que toda a filosofia ocidental não passava de uma nota de pé de página de Platão. Nós podemos dizer que todo romance ocidental não passa de uma nota de pé de página desta frase. Por exemplo, todo Crime e Castigo do Dostoiévski é um comentário a essa frase. Aquelas longas conversas do delegado com Raskolnikov só tem uma finalidade: é fazer com que o Raskolnikov perca o sono. Ou seja, é fazer com que ele se sinta culpado. Então, agora, todo cuidado aqui é pouco. Macbeth tem um lugar especial na galeria dos vilões shakespearianos. Lady Macbeth também. Ambos são dominados pela ambição. Sim, não, é uma pequena digressão para eu complementar a história da consciência do Victor Hugo, porque o Caim, no poema, ele fala assim: eu quero ir morar debaixo da terra, porque assim eu não verei mais nada, nem ninguém, e ninguém me verá. Entretanto, o olho está dentro da tumba e continua olhando para Caim. Né? Então, é isso que você falou, quer dizer, essa ilusão, sleep no more, acabou. Você não é mais a mesma pessoa depois que você realiza certos atos. Em última instância, é isso. A falta de sono enlouquece qualquer pessoa, tanto que existem métodos para enlouquecer as pessoas quando você tira o sono. Quando elas ficam desprovidas da capacidade de dormir. Isso é um processo de enlouquecimento e é um processo usado por muitos regimes autoritários que a gente sabe. Né? Exatamente, exatamente. Isso é bem importante, Tuna. Eu não conheço esse poema do Victor Hugo. Terminando aqui, eu vou procurar o poema e vou ler. Olha, é extraordinário, é uma coisa. Você imagina o olho dentro do túmulo, ainda olhando para cá. É uma coisa. É a consciência. Mas eu dizia que o Macbeth e a Lady Macbeth ocupam um lugar especial nessa galeria de vilões porque eles têm consciência. O remorso deles é profundo. O que os destrói não é o crime, é o castigo. Mas o castigo é a perda do sono, é a consciência, é o poder da consciência. Porque, por exemplo, um Ricardo III em nenhum momento tem poder da consciência no Ricardo III. O Iago, por isso o Iago pode dizer no início da peça: I am not what I am. Não há consciência no Iago, só há pura ação, não há reflexão. O Ricardo III é uma vertigem de ação. A única reflexão é o medo de perder o poder. Não há poder da consciência em Ricardo III. Esse é um aspecto interessante. Se fizéssemos agora um paralelo inesperado, talvez não tão inesperado, com a situação brasileira. O Alisson até perguntou. Temos uma pergunta aqui do Alisson falando justamente isso, né? Gostaria de perguntar ao professor se ele vê no cenário político brasileiro atual ou do passado alguma figura que pudesse ser chamada de shakespeariana. O Bolsonaro com letras minúsculas. É sempre importante escrever com letras minúsculas. Em livro, em jornal, e insistir para os editores não mudarem. O Bolsonaro é o Ricardo III da política brasileira. Isto é, ele se apresentou no espaço público como o vilão que ele sempre foi. Ele não escondeu nada. E ele realiza no poder a destruição similar de Ricardo III. Ele jamais poderia ser comparado a um Macbeth, porque o Macbeth tem consciência, tem remorso. Ele, de fato, se arrepende da sua ação. O Macbeth é um personagem... Por favor. Então, por favor, tu. É assim, ele realmente se arrepende ou ele se arrepende porque, no fundo, ele não teve o que ele queria? Em termos de satisfação, onde é que está a ética nesse arrependimento? Mas isso é para depois que você respondeu, Alisson. Não, claro. Então, eu diria o Ricardo III, é o grande personagem da atual política brasileira. Mas há um traço que aproxima de forma muito perigosa
o Bolsonaro do Macbeth. É a perda do sono. O Bolsonaro sofre de apneia, ele não dorme. Ele acorda várias vezes durante a madrugada e de madrugada vai para o Twitter. É um autêntico inferno. Mas no caso do Macbeth, Tuna, a peça, creio que na peça, por exemplo, olha, então, na sequência, e a voz continuava gritando para toda a casa, não dormirá mais, Glamis assassinou o sono e, portanto, Caldor nunca mais dormirá, Macbeth nunca mais dormirá. A Lady Macbeth. Quem foi que gritou assim? Digno barão, enervas tua nobre força pensando tanto nesses assuntos doentios. Procura um pouco de água e limpa tuas mãos dessa suja testemunha. Que é justamente o que ela não conseguirá fazer depois, que é limpar as mãos. O Macbeth, ele esqueceu os punhais. Não voltarei mais lá. Tenho pavor de pensar no que fiz. Não tenho coragem de olhar mais para ele. Porque me parece, Tuna, que o arrependimento do Macbeth é bastante concreto. E como acontece em alguns momentos do teatro shakespeariano, é um turning point bastante radical. No momento em que ele assassina o rei, a consciência toma a frente. E na famosa cena do banquete, em que ele recebe a todos, ninguém contesta. Uma coisa muito interessante na peça, até que ele revela o que fez, pelas suas ações, dominado pela consciência, ninguém na peça contesta o poder de Macbeth. Apenas Banquo tem uma certa suspeita, mas não é nada de muito claro. Macbeth se perde sozinho, mas ele se perde sozinho no momento em que ele escuta as feiticeiras. Então, no caso do Macbeth, eu acho que o poder da consciência é mais forte que a consciência do poder. Mas é só uma hipótese. Queria fazer um comentário a respeito disso, claro, e também emendar com uma pergunta aqui. Eu acho que, para mim, essa é uma das peças mais bonitas, das que eu mais gosto, justamente porque esse percurso do personagem é um percurso extremamente dolorido e, ao mesmo tempo, poético. Porque ele diz coisas, ele traz imagens sobre a vida muito pungentes, né? Então, quando ele fala que o Duncan, que ele, né, o rei Duncan, que ele matou, agora está em paz depois da febre da vida, quer dizer, a vida como uma febre, um torpor. Ele tem aquela imagem que ele fala, né, da vida como um ator que se pavoneia no palco e suspira e a vida acaba, entende? Sem muito sentido, significando nada. Então, essas reflexões sobre a vida parecem fazer com que o Macbeth se aproxime de nós, né? Diferente, por exemplo, de um Iago, diferente de um Ricardo III que você comentou, onde a vilania é tamanha que, de alguma maneira, eu me desconecto deles. Eu falei, não, eu não sou assim. Não. Ao passo que o Macbeth, ele, de alguma maneira, ele nos aproxima, entendeu? Ele mostra de alguma maneira, a nossa fragilidade. É possível eu estar ali naquele lugar. É possível, né? Uma pessoa que se vê naquela condição, né? Então, eu acho que nesse sentido ela é uma peça muito contundente e certeira, né? Eu não sei se a gente pode fazer talvez essa ponte com essa questão do... Teve um rapaz aqui, o Cláudio, ele comentou uma coisa que nós comentamos no... Cláudio Ribeiro? O Cláudio Ribeiro, exatamente. É um brilhante jovem historiador. Que maravilha! E ele comentou aqui, o interessante é que Édipo também é tiranos. Isto é, aquele que chegou ao poder por seus próprios meios. Talvez haja um eco disso na obra de Shakespeare. Então, assim, nós falamos disso nos bastidores, não foi? Que interessante. Eu até escrevi aqui que você ia falar e comentou nos bastidores. Quer dizer, a sintonia, né? Então,
como é que é esse homem? Porque o Édipo também é honrado, o Édipo ele quer fugir de matar os pais que ele acredita que são os verdadeiros pais, e no fim ele acaba, ao fugir do seu destino, é diferente. O Édipo, ao fugir do seu destino, acaba encontrando esse destino do qual ele fugia. Então tem uma coisa inexorável, um destino inexorável. No Macbeth a gente tem um destino que é uma escolha, né? E eu até acho que eu não acho que ele foi enganado pelas bruxas, porque elas falam, é a interpretação dele que vê o que quer ver. E ele também diz, num determinado momento, no começo da peça, que ele já pensava no assassinato. Isso já existia na cabeça dele. Então, queria que você fizesse alguma digressão nos misturando tudo isso. Não, vamos pensar juntos. Isso é interessantíssimo. Porque, vamos lá, então. Até antes de começar, nós comentamos nos bastidores essa aproximação, porque eu sempre me impressionou muito a última aparição das feiticeiras, quando Macbeth as consulta mais uma vez e praticamente as obriga a falar. E é um momento em que uma delas diz assim, ele não admite ordens, o Macbeth. E o Macbeth, elas falam a primeira previsão, cuidado com Macduff, e ele exige continuar escutando. Em alguma medida, é o que ocorre com Édipo e Tiresias. E a grande tragédia do Édipo, mas no contexto grego, isso tem uma conotação distinta, vale a pena explorar um pouco. Quer dizer, Édipo somente incorre no seu destino porque ele agiu. Porque o destino de Édipo, como o oráculo revela, era assassinar o pai e desposar a mãe. E constituir prole com a própria mãe. E fazer dos irmãos filhos e filhas. Quando ele descobre este oráculo, ele se horroriza, porque ele, de fato, é um homem honrado. Um pouco como Honorable Man, do Marco Antônio. Não, porque é honrado mesmo, sem ironia. E Édipo, então, deixa a cidade de Corinto. E ele havia sido adotado pelo rei de Corinto, que jamais havia dito para ele que ele era adotado, porque o assumiu como filho. Ora, se Édipo, reconhecendo que o oráculo não pode ser contestado, porque o oráculo é a manifestação de Deus, dos deuses. Contestar o oráculo é incorrer na pior de todas as possíveis rubris, é a desmedida máxima. É quando o homem considera que a sua ação pode alterar o destino imposto pelos deuses. Nenhum homem pode fazê-lo. Portanto, o paradoxo de Édipo é que se ele fosse, de fato, absolutamente honrado e, portanto, temente ao oráculo, ele apenas lamentaria o seu destino, ficaria em casa, como nós diríamos hoje, deprimindo, nas redes sociais o tempo todo, nada faria e nada aconteceria, porque ele não estava sob o teto com seus pais biológicos, mas os pais adotados. Édipo age para evitar o pior e vai de encontro àquilo que ele busca evitar. Encontra Laio no caminho, é em tese chicoteado pelos homens de Laio, mata a todos, chegando em Tebas, decifra o enigma da esfinge, a peste abandona Tebas, como recompensa, a ele é dada a mão da viúva do rei, que é a sua mãe. E a profecia se cumpre. E só se cumpre porque ele age. No contexto shakespeariano, daí aquela citação do Edmund, no King Lear, o filho bastardo do Gloucester, já não há este destino. É a ação do homem. Não há mais alternativa. Não há mais a possibilidade de não agir para que então o destino se cumpra. E o destino se cumpre de maneira favorável àquele que respeita o oráculo. Não há mais oráculo. Agora o que há? Somos nós. Somos nós, homens e mulheres abandonados à própria sorte. Literalmente a deriva. A sua observação me é muito cara, Valéria.
o Macbeth, desses personagens trágicos shakespearianos, desses vilões, você tem toda a razão, me parece que é aquele que é mais próximo de nós. Ele principia como herói. É evidente que um herói tão valoroso quanto Macbeth pode sempre almejar o trono. Não é uma impossibilidade. Não é, no entanto, legítimo, porque o rei Duncan tem um filho que é o primogênito, Malcolm, que termina a peça como rei, claro. O desejo de Macbeth está implícito, mas o desejar ser rei não é em si sequer uma falha. É talvez algo humano, é o desejar ser algo mais. A questão central é quando ele age. Mas agora, quando Macbeth age, não há mais possibilidade alguma de recorrer a um Tiresias, à feiticeira, porque a ação do Édipo é a ação do homem moderno. A ação é fruto do que ele realiza, é fruto do seu desejo. Por isso, a consciência do poder cede ao poder da consciência. E o Macbeth é a própria imagem desse homem que é atormentado pela própria consciência dos atos. Se desejar, Raskolnikov, ele é irmão de Macbeth. Olha, o João, para variar, você já provocou outras digressões em mim. Eu recomendo a quem tiver, eu não sei como é que funcionam essas plataformas, Apple TV, eu vi por acaso numa sessão no Rio. Se vocês puderem ver essa versão do Joel Cohen, o Denzel Washington, mas por que eu estou falando isso? Por quê? Ele pegou uma atriz shakespeariana da Royal Shakespeare Company chamada Catherine Hunter, que é extraordinária, e ele condensou, aliás, eu acho que a ideia foi mais dela, inclusive, ele condensou as 3 bruxas numa só. É uma coisa que ela parece um corvo, que ela é uma coisa louca. Mas por que eu estou falando dela? Porque ela fala uma coisa muito parecida com o que vocês estão falando agora. Ela fala: We all have witches inside us. Nós todos temos bruxas dentro de nós, né? Que vem de encontro ao que a Valéria estava falando do rei da Escócia, que é o mais próximo da gente. Eu recomendo particularmente... E o Macbeth tem escorpiões na mente dele. Sim. Ele fala, tem escorpiões na minha mente. Então, eu recomendo particularmente assim, essa versão. Eu tenho algumas restrições, por exemplo, eu não gosto da interpretação do ator que faz o Macduff, eu acho uma geladeira, mas, enfim, não compromete o filme. Tem uma coisa muito interessante, a Catherine Hunter falou para o Cohen sobre o Gordon Craig, então vocês vão reconhecer alguns elementos cenográficos, tanto do Appiah como do Craig, eu acho, uma certa geometria, a iluminação, recursos cênicos, é muito, muito interessante isso, então vocês puderem assistir e atentarem para esses detalhes, mas só isso que eu queria fazer esse parênteses, justamente quando ela fala que todos temos bruxas dentro de nós, quando vocês falam, sim, que o rei da Escócia é muito próximo a todos nós, eu acho que isso é que mete medo. Muitas vezes, por exemplo, porque eu gosto sempre de trazer para a nossa vida cotidiana, muitas vezes a gente não quer se relacionar com certas pessoas, não porque a gente não queira a outra pessoa, porque às vezes a gente tem medo do que aquelas relações, sejam no trabalho, na família, no amor, o que aquelas relações vão revelar para nós, sobre nós, né? Que tipo de pessoa nós vamos nos tornar nos relacionando com certas pessoas ou certas situações profissionais ou familiares ou afetivas, né? Concorda? Que interessante, Tuna. E para retomar o que a Valéria disse, eu acho que é bem importante. No momento em que as 3 feiticeiras se dirigem a Macbeth, é assim, olha. Então, primeira, segunda, terceira. Salve Macbeth, salve Barão de Glamis, salve Macbeth, salve Barão de Calder, salve Macbeth, ainda serás rei. Ainda. O banco, então, de imediato reage.
E veja que na reação do Banquo, ele também tem feiticeiras dentro de si. Há também pelo menos um escorpião na mente de Banquo. Meu bom senhor, por que estremeceis, parecendo que temeis coisas que sou tão agradavelmente? Em nome da verdade, sois quimera ou sois verdadeiramente o que pareceis ser? Ele se refere às feiticeiras. Saudais, meu nobre companheiro, com os títulos que possui, e a alta predição do lisonjeiro porvir, e de uma esperança real que parece encantá-lo. Ou seja, o Banquo está ferido. Olha a sequência. Se puderdes penetrar nos germes do tempo e predizer que semente crescerá ou não, dizei-me então, pois não imploro que temo vossos favores ou vosso ódio. Todas as feiticeiras, salve, 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 salve. A primeira, depois na ordem, primeira, segunda, terceira. E de novo aquela ambiguidade, aquela zona cinzenta. Menor do que Macbeth e maior. Nem tão feliz, entretanto, muito mais feliz. Tu engendrarás reis, embora nunca o sejas. Assim, salve Macbeth e Banquo. Em outras palavras, o que está instilado em ambos são as bruxas interiores, são os seus próprios escorpiões, porque, em alguma medida, as feiticeiras não apenas atiçam ou, se nós falarmos em termos freudianos, elas tornam manifesto o que é latente, o desejo do Macbeth de ser rei. Mas então, ao seu lado, Banquo, que é um guerreiro tão valoroso quanto o próprio Macbeth, pergunta, mas espera lá um minuto, tá certo que ele vai ser barão de Caldor e talvez até rei, olha que coisa impressionante. E eu? Eu também tenho meu valor, o que acontecerá comigo? E as feiticeiras então dizem, menor que Macbeth e maior. Não tão feliz e muito mais feliz. Jamais serás reis, mas será pai de reis. Pais de reis, na linha de sucessão. E agora, o que as feiticeiras fazem também é criar uma dissídia entre Macbeth e Banquo. Então, isso é muito interessante, porque, em alguma medida, a pergunta, Valéria, que nós precisamos nos fazer o tempo todo é como reagiríamos nós diante das nossas próprias feiticeiras. Maravilha! Olha, eu queria só ler alguns comentários aqui para a gente avançar. Teve alguns comentários que eu acabei não lendo. O Gustavo falou no começo, né? Boa noite, feliz quanto ao retorno do Revelando Shakespeare, tendo como assunto a tragédia de Macbeth. Nós é que estamos muito felizes aí com o retorno do nosso canal. O João, que está sempre aqui com a gente, comentou o Bozo com letras minúsculas, adorei. O Paulo Everton, não há poder da consciência no exercício poder do atual governo no Brasil. Realmente... Justamente, isso mesmo. Não há. E deixa eu ver, tem mais uma coisa. O Ângelo Brandini, que está aqui. O Ângelo falou uma coisa engraçada. Nosso Macbeth será catapultado. Isso é uma piada interna, porque o Ângelo ele é o diretor da companhia Vagalum Tum Tum, que faz Shakespeare para criança. E ele tem uma peça. Bacana. A peça As Bruxas da Escócia é fenomenal. Que bacana! Uau! Você tem um filho pequeno, acho que dá para... Ele tem Meu Reino por um Cavalo também. Meu Reino por um Cavalo. Ele tem tudo. Hamlet, agora foi Ricardo III. É que como a gente está falando de Macbeth, esse Macbeth, eu levei meus sobrinhos para ver na época, o que eu achei interessante é que ele mantém a vilania, só que ele faz uma adaptação, lógico, que é para criança, então os personagens são catapultados, tem uma cadeira que catapulta os personagens para vários lugares, é muito engraçado. Mas a peça mantém a vilania do personagem. Então, e criança adora, tem bruxa, tem fantasma, tem todos os ingredientes que as crianças gostam. Vale muito a pena ver. Quem puder assistir, entra lá na página
deles, da Companhia Vagalume Tum Tum. A Simone escreveu aqui para a gente, parabéns pelo projeto. Obrigada, Simone. O André Malta escreveu um texto em inglês e depois ele traduziu. Olha que interessante. E quem é que fala, né? É um trecho de Macbeth dito pelo Macduff, né? Então se entregue, covarde, e viva para ser o espetáculo maldito dessa era, aprisionado como são os mais raros monstros. Acho que é ele, né? Abaixo da tua jaula escrito estará em uma placa: aqui você pode ser um tirano. Será que é essa? Será que eu estou pegando a fala correta? Que é do Macduff? Aí ele escreveu aqui, olha, de Shakespeare para Bolsonaro. É a 7ª cena do 5º ato. É o final da peça. É o final da peça. Quando a palavra tirano retorna muitas vezes. E na última fala da peça do Malcolm, há a menção à tirania, que é esse vocabulário bem preciso do teatro shakespeariano, que o tirano é aquele que chega ao poder de maneira ilegítima e governa para benefício próprio. O rei é uma sucessão legítima e o rei governa, sobretudo, para o bem comum. Isso é uma distinção muito clara na própria linguagem shakespeariana. É uma reflexão muito corajosa que o Shakespeare realiza em várias peças. Muito obrigado. André, não é? André, muito obrigado. Eu tinha separado essa fala. Martins. Ele escreveu também em inglês e depois ele escreveu aqui cenas. Aqui, tá aqui, né? Cena 8. Ato 5, cena 8. Tá, porque no meu texto é cena 7. Tá bom. Obrigado, André. Ótima lembrança. E o Ângelo falou, obrigado pelo jabá. Deu risada aqui. Mas, olha, vale a pena. Você tem filho criança, você vai amar. Depois eu Companhia Vagalume Tum Tum. E eu estava falando no começo também que, se vocês puderem ler A Irresistível Ascensão do Boto Tucuxi, do autor amazonense Márcio Souza, vocês vão se divertir muito, porque é uma versão totalmente debochada, mas muito real, da peça escocesa no contexto dos tiranos amazônicos. Que interessante. Depois eu vou anotar aqui, Tuna, vou deixar essa informação aqui no link da descrição. Sim, tem uma leitura nossa da Companhia de Artes Dramáticas, tem no YouTube, eu vou procurar esse texto, dirigido pelo Júlio Carrara, já tá disponível, nós lemos... que é uma adaptação de Macbeth. É uma adaptação de Macbeth amazonense, é isso que você está falando? Quer dizer, ele se inspira... Tem elementos. Não, ele se inspira total, você vai ver, tem as bruxas, tem vários elementos, então ele se inspira para escrever, e justamente o Boto Tucuxi é uma lenda, né? O Boto do Rio Negro, enfim, do Rio Amazonas, é uma lenda, né? E, enfim, eu não vou dar spoiler, mas é sensacional, uma versão extremamente debochada, está lá... eu vou procurar, muito bom, Tuna. Olha que interessante, aqui nós temos 2 pessoas conosco, o Felipe Lindoso e a Maria José Silveira, que são muito próximos ao Márcio Souza, que é um brilhante escritor, e editaram algumas obras do Márcio Souza numa editora, que é a Marco Zero. Vou ver ter que eles editaram. Exatamente. Então eles Marco Zero. Olha só, que interessante. O mundo é pequeno, então, não é? O mundo é um palco. É um ovo de codorna. Olha, falando nisso, estou deixando aqui na nossa em evidência aqui, se vocês gostarem do nosso trabalho, se vocês sentirem sintonia e quiserem nos ajudar, colaborar, nos ajuda bastante. Mandando seu apoio através do Pix Revelando Shakespeare@gmail.com, ajuda a manutenção aqui do nosso canal e a gente conseguir fazer mais conteúdo aqui, mais coisas interessantes. Muito bem, senhor João César. Vamos nos encaminhando aqui para os finalmente, porque é uma delícia falar com você. O que você acha, então? O que você acha, então? Por exemplo, a gente até estava comentando nos bastidores, né, no backstage, você falou essa questão do quanto Shakespeare é
cinematográfico, né? Aí queria só que você desse um mini apontamento disso, até porque as pessoas estão comentando que vocês acharam das versões. A gente vai ter vídeos do Cine Shakespeare falando específico de determinadas peças e do Macbeth também. Então aguarda que vocês vão assistir. Mas então vamos olha, lá. A Maria José está falando. O Márcio fez exatamente o que a Tuna diz. Na verdade, tirano da vez era o governador da época. Olha só. Olha, convidem o Márcio Souza, então, um dia. Tá vendo? Mesmo, olha. Com certeza, nós fizemos agora uma live com ele que vai ao ar agora essa semana. Que bacana! Maravilhoso, ele é maravilhoso. Falamos muito de Milton Ratum, de todas essas tradições amazonenses. Olha. E ele é apaixonado pelo teatro. Ele tem uma coisa, uma luxúria com o teatro. Nós vamos chamar o Márcio, sim. Que bacana. Bom, além de ser um grande escritor, é um intelectual muito poderoso, o Márcio Souza. Infelizmente, hoje um pouco discutido, mas a obra dele é muito importante. João, eu tenho uma pergunta, na verdade, o Daniel, que tá, eu te deixei armada aqui, eu não passei, vou passar agora para a gente, que eu acho que ela pode nos ajudar a fazer essa ponte com a reflexão sobre o Brasil, né? Um pouco sobre o Brasil e um pouquinho sobre essa questão do cinema, que eu acho que você vai ter que voltar aqui para falar sobre isso. Deixa eu só mostrar aqui a pergunta do Daniel. Share screen, vamos lá. Eu não tenho 2 monitores, que seria o mais legal, mas estão vendo ele? Estão vendo? Tá. Então, vamos lá. Olá, João, Valéria, Tuna, boa noite, muito bem-vindos a todos que estão nos assistindo, feliz 2022 a todos, muita saúde, tudo de bom. A minha pergunta, a minha provocação é bem objetiva e dialoga muito com Macbeth. O poder só deveria ser disponibilizado àqueles que não o desejam? Valeu, obrigado. Olha que pergunta boa. Essa questão, na verdade, ela sempre é interessante. Eu sempre a penso a partir da arte, na verdade. Na verdade, literatura, teatro, cinema, pintura, eu acho que é uma forma mais poderosa possível de pensamento, porque nunca resolve problemas conceitualmente, mas apenas aprofunda os problemas através de uma série de relações que nunca se resolvem completamente. Essa questão do poder, ela é uma questão que há muito tempo eu penso. E um dos pontos mais importantes para a minha reflexão foi minha paixão pela ópera e pela tetralogia do Wagner, O Anel de Nibelungo. Porque toda a tetralogia do Wagner é uma reflexão sobre o poder e seus limites. Porque ao longo do prelúdio das três óperas, até o Crepúsculo dos Deuses, a destruição da Valhalla, Wotan, que é, na mitologia nórdica, o deus dos deuses, o Zeus, ele é obrigado a fazer uma série de coisas que ele não deseja, porque ele tem tanto poder, e para ter tanto poder como aquele que ele possui, ele teve que estabelecer tantas alianças que ele não pode mais agir como ele deseja. No final, a única alternativa possível é pensar num mundo novo, sem aquela opressão desse tipo de poder, é a destruição da Valhalla. Então, o Anel do Nibelungo é uma poderosíssima reflexão sobre os limites do poder, mas eu diria, os limites inescapáveis do poder como substantivo. O poder que realmente interessa para a reflexão, Daniel, proponho, para que pensemos juntos, é o poder como verbo. O poder como verbo, ele é subordinado a um projeto, a um ideal, a uma utopia, a uma possibilidade de nação. Ele não vale pelo exercício puro do poder, ele não vale pela perpetuação do próprio poder. Neste sentido, de fato, o poder só deveria ser exercido por aqueles que não o desejam, no sentido de um Macbeth. Ter a coroa,
o poder deveria ser exercido por aqueles que podem dele se desvencilhar a qualquer momento, porque possuem um projeto. Isso eu acho que é muito claro em algumas peças shakespearianas, em que o poder pelo poder conduz sempre a um desastre iminente. E na peça shakespeariana, no teatro shakespeariano, o desastre ocorre logo após a chegada ao poder, como em Ricardo III, como em Macbeth. Em Macbeth, de maneira dramática. Em Meja Fomeja, passo a passo, o Lord Ângelo revela a sua verdadeira face de tirano, e por isso, no final, ele tudo perde. Então, uma reflexão bem interessante, Daniel, e muito, muito atual para o Brasil de hoje. Por exemplo, qual é o projeto de um Sérgio Moro, a não ser Sérgio Moro? Como se ser Sérgio Moro pudesse ser isto, projeto. Qual é o projeto de Bolsonaro, a não ser a arquitetura da destruição? O poder apenas deveria ser possível para aqueles que, de fato, possuem projeto. Mas, voltando à questão do cinema, eu estou, no momento, escrevendo um pequeno texto em inglês só para me divertir. E a ideia é a seguinte. E a grande vantagem de não ser shakespeariano, e a grande vantagem de não ser um falante nativo, é que você pode cometer erros enormes, porque, no fundo, ninguém vai levar a sério. Veja, a ideia é a seguinte. Ele sabe tudo do Shakespeare. Como é que ele fala que não é shakespeariano? O cinema, que finalmente, do ponto de vista técnico, tornou-se uma realidade em 1895 com os irmãos Lumière. Isso é muito bonito, não é? Porque o cinema é a poesia da luz. E claro que os irmãos Lumière deveriam ter inventado. Se não fosse verdade, nós deveríamos imaginar que os irmãos Lumière inventariam a luz. É perfeito, o cinema. Mas o cinema, de fato, como ideia, ele nasce no teatro shakespeariano. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, de maneira radical, o teatro shakespeariano ele precisa sempre ser montado. E, por favor, eu não tive nenhum acesso de conselheiro Acácio. É objetivo. A mais longa peça do Shakespeare, Hamlet, se for encenada da primeira à última fala, dá um pouco mais de 5 horas. Ninguém encena Hamlet na íntegra. Ninguém. A segunda maior peça do Shakespeare é Othello. Se você encenar da primeira à última fala sem corte, dá 4 horas. Eu assisti um Othello no The Globe, em Londres, e, infelizmente, não consegui comprar para a récita de estreia, porque eles ousaram encenar o Otelo inteiro. Consequência, Tuna, a plateia não aguentou. Já na segunda função, eles precisaram cortar. Ai, não concordo com isso, não. Não, mas, olha, mas é assim que acontece. Ninguém encena o Hamlet da primeira à última fala. Veja, no Hamlet, do Wagner Moura, a peça termina quando o Hamlet diz, e o resto é silêncio, e a peça termina. Eu fiquei tão chocado que eu voltei 2 dias depois, porque eu achei que eu tinha tido um delírio e que eu estava sendo injusto. Não, a peça termina quando o Hamlet fala, o resto é silêncio. Mas se o Hamlet termina quando o Hamlet diz, o resto é silêncio, a peça toda é nonsense. Porque se depois da morte o resto é silêncio, o espectro não poderia ser o pai, porque tudo seria silêncio. Ah, sim. Mas, então, por isso o Horácio intervém e diz, não, os anjos o levarão agora para o céu. Senão a peça inteira perde sentido. Mas isso quer dizer, então, que o teatro shakespeariano exige que a cada encenação haja uma montagem das cenas. Eu assisti uma vez um projeto muito interessante em que companhias escolhiam peças do Shakespeare e faziam uma leitura dramática diante da Bárbara Eleodora, que depois comentava. Isso foi aqui em Copacabana, no Sesc da Domingos Ferreira. Um palco pequenininho, muito simpático, muito aconchegante. Aí eu fui assistir o Hamlet. Qual é a cena que o encenador resolveu tirar do Hamlet? Ele vai ter que tirar alguma, ele vai ficar 5 horas mesmo. Era da Companhia dos Atores que você viu? Eu acho que sim. E que a Bárbara Eleodora depois comentava a leitura. Era muito interessante. Era um projeto muito interessante. Qual é a cena que ele retirou? Descem da torre. Hamlet perturbado. Não sabe se o espectro é o pai ou se é o demônio que se
fantasia de pai para levá-lo à perdição. Isso só se resolve na metade da peça. Então o Hamlet volta, chama o Horácio e os 2 soldados que estão lá e fazem um juramento. E o Hamlet diz: jurai que a partir de agora os senhores não trocarão olhares. Ele diz que ele vai agir de maneira pouco razoável, vai fingir de louco para melhor averiguar o que aconteceu. Então ele diz: agora todos aqui precisam jurar. Jurem. Nenhum dos senhores trocarão olhares como se dissessem: sei exatamente por que ele se comporta dessa forma, sei exatamente por que ele se comporta como se tivesse perdido a razão. É um plano bem urdido. Todos dizem: sim, sim, juramos. Ele diz: não, jurai! E todos têm que jurar de maneira enfática. Por que isso? Ora, se não tem essa cena que o Shakespeare introduz para advertir a plateia de que o Hamlet fingirá que é louco, a plateia vai achar que ele enlouqueceu. É uma cena fundamental. É dessas cenas pequenininhas fundamentais. Pois bem, eu estou assistindo a encenação e o diretor resolveu cortar essa cena. A peça perde sentido. Porque agora, de fato, o Hamlet realmente enlouqueceu. Então, o teatro shakespeariano tem que ser montado mesmo, sobretudo nessas peças muito longas. Por exemplo, o Otelo, do Orson Welles, tem 1h45. É maravilhoso. Mas, por exemplo, quando no final da peça o Rodrigo, vai cobrar de Iago e diz: não, mas eles vão voltar para Veneza. O senhor me enganou, eu quero meu dinheiro de volta. O Iago diz assim: não voltarão para... diz: não, eles não vão para Veneza. Eles irão para Mauritânia, a não ser que algum acidente ocorra que o impeça. O que faz o querido Orson Welles? Retira a Mauritânia da peça. Na encenação do Orson Welles, o Iago diz: não irão se algum acidente acontecer. Mauritânia é simplesmente retirada da peça. Então, a própria encenação do teatro shakespeariano implica uma montagem. Daí nós temos diversos Hamlet, etc, etc, etc. Por exemplo, o Hamlet do cinema. Como é que é o nome do diretor russo que filmou o Hamlet? Ai, meu Deus do céu. Kozintsev, Grigory Kozintsev. E muito o obrigado, Hamlet é o Inokentes Moktunovsky. Muito obrigado. Tuna, esta encenação possui uma das cenas mais brilhantes que eu jamais vi na vida, de uma inteligência. Corta a cena. Vai para Wittenberg. Hamlet sobe no cavalo e começa um trote para ir para Elsinore. Tuna, nesse trote, Hamlet é rei. Só quando ele chega em Elsinore, ele descobre que ele continua sendo príncipe regente. Porque quando ele sai de Wittenberg, sobe no cavalo, triunfante, e é a cena maravilhosa, né? É um traveling extraordinário em que o Hamlet no cavalo vai de Wittenberg, na Alemanha, para Elsinore, na Dinamarca. Durante todo esse caminho, o garbo, Hamlet é rei. Só quando ele chega na corte, ele descobre, para seu infortúnio, que além do desagradável acontecimento da mãe ter se casado com o tio, portanto, com o seu tio, com o irmão do rei morto, ele descobre algo ainda pior. Ele descobre que ele não é rei. Olha, essa dimensão da peça. E uma coisa importante, Tuna, o texto nos diz de maneira clara: qual é a idade do Hamlet? 30 anos. Está na peça, na famosa cena com o coveiro. Ele pergunta para o coveiro: há quanto tempo o senhor é coveiro? Ele diz: ora, desde que o jovem Hamlet nasceu. E o Shakespeare, que não é bobo nem nada, faz o Hamlet perguntar o que ele já sabe. Ele sabe quando ele nasceu. Ele diz: e quando foi isso? O coveiro diz: senhor, o senhor parece um tolo. Todos sabem que Hamlet, o filho de Hamlet, nosso rei, nasceu há 30 anos. 30 years ago.
O Hamlet é um homem feito. Na verdade, ele já está ficando velho para se tornar rei. Essa ideia de que o Hamlet é um adolescente que bate palma. Vamos ler o texto. Agora, essa encenação cinematográfica captura isso de maneira brilhante. E tem, olha, já vou falar para todo mundo que essa versão está disponível no YouTube. E vocês que têm Smart TV, sei lá o quê, vocês podem espelhar na televisão de vocês e assistirem confortavelmente. É uma obra-prima. Aliás, eu sempre repito, eu sempre cito essa versão. Né? Você ama essa versão, né, Tuna? Você lembra? É maravilhosa. Inclusive, na versão do Cohen, tem um preto e branco que me remete muito ao cinema russo, ao Bergman. O Alisson bem lembrou também um pouco expressionismo alemão também na cenografia. Enfim, é uma versão que me remete a várias referências cinematográficas, né? Inclusive a essa versão do Hamlet. E tem uma cena que eu sempre também cito no Revelando Shakespeare. Ele olha para o mar. Ah, que lindo! E a cena é com uma voz em off. Ele não fala o texto. É o barulho do mar e o Hamlet mudo, olhando para o mar, para aquela imensidão. E é isso, é um ser ou não ser em off. Extraordinário. Mas, Valéria, o ponto principal. Há algo que sempre me intrigou no teatro shakespeariano, e eu só consegui resolver lendo pela 50ª vez Henrique V. Em Hamlet, em Otelo, no clímax, há um conjunto de cenas muito curtas. Muito curtas. Cenas que se resolvem no palco em 60 segundos, não chega a 2 minutos. Não são cenas necessariamente fáceis de serem montadas, mas são muito curtas essas cenas. Em muitas encenações modernas, elas são suprimidas. Por exemplo, em Otelo tem uma cena que é uma cena que você lendo leva 40 segundos. O Otelo chama o Iago, ele agora já é o governador de Chipre, a frota turca já naufragou, ele pega uma carta e diz assim para o Iago: olha, levar essa carta para Veneza, e leva a carta. Ele se vira para os nobres de Chipre e fala assim: agora vamos verificar as fortificações. E saem. Ora, mas a frota turca naufragou, não tem mais nenhuma ameaça de guerra. Como a peça diz, our wars are done, nossas guerras acabaram, por que ele vai verificar fortificações? São 40 segundos. É uma cena crucial na peça. Otelo começa a perder totalmente sua função de general, de guerreiro valoroso, de combatente insubstituível. Ele se torna um medíocre burocrata. Qualquer um pode mandar uma carta para Veneza e verificar fortificações em tempos de paz. Não precisa ser o Otelo para isso. O que fazer com essas pequenas cenas? Por exemplo, no Hamlet, a partir do terceiro ato, no quarto ato, há uma sucessão de cenas muito pequenas. O que está acontecendo? E essas transformações de lugares no teatro shakespeariano? Inglaterra, França, e essas modificações de tempo, sobretudo nos romance plays, passaram-se 15 anos. E Perdita é encontrada. Hermione ressuscita. Mas se passam 15 anos, 10 anos. Eu proponho. Tudo está no Henrique V. Vale dizer, quando no prólogo, que é a única peça shakespeariana que em cada um dos 5 atos, antes de principiarem, tem um prólogo em que um ator faz o papel do coro. O que o ator diz o tempo todo nesses prólogos? Ele diz para os espectadores: in this wooden O, nesse O amadeirado, que é o palco do The Globe, ele diz: como poderíamos colocar milhares de soldados que lutaram até a morte na Batalha de Azincourt? Como fazer para reproduzir o brilho, a importância? Como fazer para reproduzir aquele evento? O ator que faz o coro dá a resposta, ele diz: fechai vossos olhos, imaginai. Quando eu disser, atravessamos o Canal da Mancha, nos acompanhai. E quando eu disser, milhares de soldados agora combatem, fechai os olhos e escutai o clamor da batalha. Isto é, ele está dizendo da maneira mais clara possível para o espectador: fechai os olhos,
porque teatro, como dizia o Da Vinci da pintura, dizia o Da Vinci, la pittura è cosa mentale. O Shakespeare está dizendo, inventando o cinema. Questo teatro è cosa mentale. Chiudere i vostri occhi per meglio vedere. É maravilhoso, não é? E no prólogo do terceiro ato, ele tudo diz. Ele diz assim para o público. E veja se isso não é cinema. Ele diz, still be kind and eke out our performance with your mind. Ou seja, maravilhoso, não é? Sede gentis, traduzindo livremente, sede gentis, still be kind, e completai nossa encenação com vossa imaginação. É puro cinema, porque a montagem acontece na mente do espectador. Isso não é invenção do cinema. Com certeza. Sabe o que eu adoro, João? O seu entusiasmo, a maneira com que você fala isso é maravilhoso. Olha, eu queria só... O Felipe Lindoso, ele comentou que tem a versão do Kenneth Branagh, que é a peça inteira do Hamlet no cinema. Ele fez isso no cinema. É verdade, Felipe. É verdade, Felipe. Bem lembrado. Bem lembrado. E aí o Alisson comentou aqui, se entendi bem o que o professor disse, o diretor deve ser uma espécie de curador, então? Boa ideia, Alisson. Bela formulação. Bela formulação. Quer dizer, cada diretor de Hamlet, ao realizar cortes, ele, em alguma medida, está encenando a sua própria peça. É puro cinema. Agora, importante, Valéria e Tuna, Shakespeare inventou o cinema, mas Shakespeare não inventou o cinema hollywoodiano de David Warwick Griffith, com montagem paralela. Não. Shakespeare inventou avant la lettre o cinema de Eisenstein. A montagem shakespeariana, desde sempre, é dialética. Gente, estou achando isso incrível. A gente tem que aprofundar essa discussão maravilhosa. Olha, eu queria agradecer imensamente aqui o André Malta Martins, que está inaugurando o nosso super sticker. Muito obrigada. Que bacana. Obrigado, André. Que bacana. Nós começamos a entrar agora nessa coisa da monetização, mas ainda o canal é pequeno. Mas muito obrigada, André. Nos ajudará bastante. O João Ulisses comentou: procure Kozinstiev's Hamlet 64. Eu vou fazer a versão russa do Grigori. Obrigado. Do Grigori Kozintsev. Não, é o que nós falamos agora. Claro que desculpe. Claro, é o que nós falamos. Nocturnovsky. Isso. Exatamente. Eu vou colocar o link do russo, o link do que a Tuna indicou, tá? Do conto amazonense, e vou colocar o link das Bruxas da Escócia. Vai estar aqui. Não é um conto, é o. E não, tem da leitura dramática. É uma leitura dramática. É uma leitura dramática. Exatamente. E eu vou colocar, então fiquem tranquilos que estará aqui na descrição. E tem uma última pergunta aqui do Marcelo. Do Marcelo Novazzi, opinião do João César. Macbeth é mesmo o mais tenebroso dos dramas shakespearianos? A peça é mais uma história de terror do que o drama? Fale sobre isso. Obrigado, Marcelo. Eu entendo a sua pergunta. Provavelmente ele se refere às três feiticeiras e esse clima de ocultismo. Ótima pergunta, Marcelo. Você me dá oportunidade de recordar um ponto que eu não deveria esquecer. Macbeth é a primeira peça que Shakespeare produz depois que a Rainha Elizabeth falece e quem assume o trono é o James, que era sexto na Escócia e se torna primeiro na Inglaterra. O James, assim como a Rainha Elizabeth, adorava teatro. O Jaime I na Inglaterra, adorava teatro. E era interessadíssimo em artes ocultas, em ocultismo. Mas não esqueçamos que o Francis Bacon dedicou boa parte do seu tempo ao ocultismo também. Essa distinção moderna, que afasta completamente a astronomia de astrologia, física de ocultismo, é uma distinção moderna. Um Bacon, o rei Jaime I, ele tem livros escritos sobre essas artes ocultas, ou, como se diz na Tempestade, a art do Próspero, a sua arte. Em alguma medida, o Shakespeare, quando produz Macbeth, assim que o rei Jaime torna-se o rei Jaime I da Inglaterra, é também um inteligente gesto político, porque o rei James, ele acreditava
que ele vinha de uma sucessão direta, você sabe de quem, Marcelo? Do banco. Para o rei James, ele era sucessor do banco, um dos 8 filhos, dos 8 herdeiros que serão reis, que a feiticeira prevê, o último é ele, nessa linha, é o rei James, o Jaime I na Inglaterra. Então, quando Shakespeare produz a peça, ele sabe o que ele está fazendo. Mas não é o mais tenebroso, não. Pela recepção da época, claro. Porque aqui no Macbeth, entre aspas, tudo se resolve. O vilão é condenado, a Lady Macbeth não suporta o peso da consciência dos seus crimes e tira a própria vida, e no final o trono volta a quem de direito, a Malcolm. Então, não é exatamente tenebroso. Na recepção shakespeariana da época, a tragédia que era considerada absolutamente insuportável, absolutamente nihilista, sem nenhum sopro de esperança, era King Lear, era Rei Lear. Porque no final, o Rei Lear morre, a Ofélia morre e não sobra nada em termos de esperança. A tal ponto, Marcelo, que aconteceu um fenômeno fascinante no teatro shakespeariano. Quando o teatro shakespeariano voltou a ser encenado no século XVIII, durante muito tempo o que se encenava era uma adaptação de King Lear, na qual, no final da peça, o Rei Lear não morria, tampouco a Ofélia. Saíam os dois felizes para recuperar a felicidade do reino. É fascinante como essas soluções artísticas, elas estão no ar. Quando Juca de Oliveira, há alguns anos atrás, com grande coragem, encenou o Rei Lear sozinho, fazendo todos os papéis, numa adaptação de Geraldo Carneiro. Isso. Eles acreditaram ter feito uma inovação, porque no final da peça que o Geraldo Carneiro adaptou e que o Juca de Oliveira representou com grande vigor, com grande brilho, no final da peça, o Rei Lear não morre, tampouco a Ofélia. E eu assisti uma entrevista dos dois dizendo que eles encontraram esta solução, que era a única forma que eles viram de conseguir encenar Rei Lear contemporaneamente. Perfeito, brilhante, mas a solução não é deles. Isso foi inventado na Inglaterra no século XVIII. Só se voltou a encenar o Rei Lear com toda a carga dramática, trágica que ele possui na Inglaterra no século XIX. O que é impressionante, não é verdade? Mas eu acho que em relação ao Rei Lear, o que é ainda mais tenebroso para se pensar, Marcelo, é se nós tivermos a coragem de fazer uma pergunta. Tudo não terá sido causado pela atitude impensada do próprio Rei Lear? Na primeira cena, na cena inicial da peça, o Rei Lear não está, na verdade, chantageando as próprias filhas? Ele não está criando um constrangimento impossível? Porque se ele não quer mais ser rei, ele manterá a majestade, mas ele não pode querer exigir das filhas tudo o que ele quer. Ele quer deixar de ser rei, ele quer deixar de ter o ônus da realeza, mas ele não quer deixar nenhum privilégio, nenhum benefício a ela associado. Ele quer manter um mini exército particular para ir nos castelos das filhas, entrando nos castelos com seu mini exército. Ou seja, ele continuará sendo rei, apenas não terá as atribuições, as tribulações associadas ao próprio exercício do poder. Me parece que é uma reflexão extraordinariamente aguda do Shakespeare sobre o poder, os seus limites e, sobretudo, o que talvez seja o mais difícil de tudo no poder. Isso se associa à pergunta do Daniel. Nada é mais difícil no poder do que deixá-lo. Deixá-lo de fato. Talvez seja aí essa questão da híbris, né? Da questão do equilíbrio. A híbris é a desmedida, é um termo grego usado na tragédia grega que significa a desmedida, quer dizer, aquele momento em que você ultrapassa um limite e você. E aí a tragédia se instala, né? Ai, que delícia! O Alisson também falou, Rei Lear é sobre uma paternidade. Muito bom, muito bom. Muito bom.
Gente, que maravilha de live. Foi uma delícia. Eu queria agradecer imensamente todos os que estão aqui conosco, dando opinião, colocando perguntas, colaborando. Queria agradecer a minha parceira querida, Tuna, que tá aí sempre firme. Nós estamos firmes aí desde 2020 nesse projeto, que é, sim, um projeto do nosso coração, que a gente faz com muito amor. Obrigada, Valéria. E queria que você falasse suas últimas considerações, João, dizer que é um prazer enorme ter você aqui novamente. O João já veio aqui, falou sobre Otelo, e vai voltar falando sobre mais coisas ainda que nós já estamos armando em breve. Diga, João. Não, olha, agradecer muitíssimo essa nossa conversa. Eu aprendo sempre muito com vocês e é uma alegria enorme poder falar de literatura da maneira como nós fazemos, como uma parte integral das nossas vidas. Muitíssimo obrigado pela conversa e pela oportunidade. Obrigada. E, João, também aproveitando os termos gregos, a gente gostaria também que você voltasse e da próxima vez você falasse um pouco do conceito de mímesis. Ah, ok. Tá bom. Que aí dá pano para manga. Muito importante na tua obra, né? Claro, claro. Perfeito. Excelente. O João Ulisses está falando mais uma delícia de live. Eu Obrigado, também João Ulisses. Muito bom, muito obrigada a todos. Então, esse foi o Revelando de Estreia, Revelando Shakespeare de Estreia de 2022. Ah, olha, tem mais 2 comentários legais. O Alisson falando, foi incrível, começamos o ano muito bem, parabéns, o professor João é ótimo, traga-o sempre. Obrigado, Alisson. E a Maria José Silveira, maravilha, como sempre. Muito obrigado. Então, só relembrando, o CAD Quarentena no YouTube tem a leitura que a gente fez da Resistível Ascensão do Bodo do Puti. No YouTube tem a versão russa do Hamlet, do Grigori Kozintsev, de 1964, em preto e branco maravilhoso. Na Apple TV tem a tragédia do Rei da Escócia, que eu não falo o nome, me recuso, do Joel Cohen, com Denzel Washington, a Frances McDormand, e a extraordinária Catherine Hunter. E por aí vai. Eu vou deixar o link na descrição para vocês pegarem, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada. Nos vemos semana que vem com desdobramentos do assunto. Vocês vão adorar. Um beijo, pessoal. Boa noite. Boa semana.